Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre as reflexões e os prognósticos. Pelo que nós vimos aqui em todos os estudos desse livro, mercadorias e dinheiro parecem ser conceitos óbvios, mas por que os capitalistas fetichizam a maquinaria e por que todos aqueles poderes inerentes ao trabalho, como cooperação, divisão do trabalho, capacidades e poderes mentais, aparecem tão frequentemente como poderes do capital? E a palavra aparece significa necessariamente um momento fetichista? Há uma série de temas que podem ser explorados, como alienação, relações entre processo e coisa, interseções entre lógica e história, dentre outros temas. O livro 1 do Capital analisa um processo de circulação do capital com a seguinte estrutura. O ponto de partida é o dinheiro. Com ele, o capitalista vai ao mercado e compra dois tipos de mercadoria: força de trabalho, que é o capital variável, e meios de produção, que é o capital constante. Ao mesmo tempo, ele seleciona uma forma de organização e uma tecnologia, e combina a força de trabalho e os meios de produção num processo de trabalho que produz uma mercadoria, que é então vendida no mercado pelo dinheiro original acrescido de um lucro, que é o mais-valor. Impelidos pelas leis coercitivas da concorrência, os capitalistas parecem forçados a usar parte do mais-valor para criar ainda mais valor. A acumulação pela acumulação e a produção pela produção tornam-se a missão histórica da burguesia. A produção de taxas ilimitadas de crescimento, a menos que o capital encontre limites ou barreiras insuperáveis. Quando isso acontece, o capital se depara com uma crise de acumulação. A geografia histórica do capitalismo é cheia de crises desse tipo, ora locais, ora sistêmicas, como em 1848, 1929 e 2008. O fato de o capitalismo ter sobrevivido até hoje sugere que, de alguma forma, a fluidez e a flexibilidade da acumulação do capital, traços que Marx não se cansa de enfatizar, permitiram que os limites fossem superados e as barreiras contornadas. De onde vem o dinheiro inicial? Essa é a questão fundamental que a análise de Marx da acumulação primitiva procura responder. A acumulação primitiva é mencionada em diversos pontos da obra, como no capítulo 24, que trata diretamente das origens. Se apenas a acumulação de ontem fosse capitalizada na expansão de hoje, com o tempo certamente teríamos uma concentração cada vez maior de capital monetário em mãos individuais. Mas, como afirma Marx, há métodos de centralização, concretizados sobretudo com a ajuda do sistema de crédito, que permitem que grandes quantidades de poder monetário sejam reunidas com muita rapidez. Há muito tempo, aquisições e fusões são um grande negócio, e atividades desse tipo podem provocar novos ciclos de acumulação e desapossamento. O desapossamento de pequenos operadores, como lojas de bairro ou fazendas de família, para dar lugar a grandes empresas como redes de supermercados e agronegócio, frequentemente com a ajuda de mecanismos de crédito, é uma prática antiga. Assim, a questão da organização, da configuração e da massa de capital monetário disponível para investimento jamais nos abandonou. Processos de centralização e descentralização do capital definem um terreno de luta entre diferentes facções do capital, assim como entre o capital e o Estado. O poder monopolista crescente diminui o poder das leis coercitivas da concorrência de regular a atividade econômica, e isso pode levar à estagnação. E de onde vem a força de trabalho? Marx dá muita atenção a esse ponto no livro 1. A acumulação primitiva lança a força de trabalho no mercado como uma mercadoria. Mas, em seguida, o trabalho extra requerido para expandir a produção com uma dada tecnologia vem ou da absorção da reserva flutuante gerada por ciclos anteriores de mudança tecnológica, que dispensa trabalho, ou da mobilização de elementos latentes no interior da reserva estagnada. É preciso haver um processo contínuo de proletarização, o que significa uma contínua acumulação primitiva por um meio ou outro ao longo da geografia histórica do capitalismo.
mas as reservas de trabalho também podem ser produzidas pelo desemprego induzido pela tecnologia. Sérias barreiras à oferta de trabalho derivadas da absoluta escassez de trabalho, ou do surgimento de poderosas organizações trabalhistas, como sindicatos e partidos políticos de esquerda, podem gerar crises de acumulação do capital. Uma resposta óbvia a essas barreiras é o capital entrar em greve, recusando-se a reinvestir. Isso produz uma crise deliberada de acumulação, que visa produzir desemprego suficiente para disciplinar a força de trabalho. Essa solução, no entanto, é dispendiosa para o capital, assim como para o trabalho. Os capitalistas prefeririam, obviamente, um caminho alternativo, que nos conduz à política do problema. Se o trabalho for muito bem organizado e muito poderoso, a classe capitalista tentará comandar o aparato estatal por um golpe de Estado, como o que matou Allende e a Alternativa Socialista no Chile, em 1973, ou por meios políticos, como nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, para fazer o que Pinochet, Reagan e Thatcher fizeram, isto é, esmagar a organização do trabalho e acabar com os partidos políticos de esquerda. Quando os capitalistas vão ao mercado, eles precisam encontrar ali meios extras de produção para satisfazer sua necessidade de reinvestimento de parte do excedente na expansão da produção. Há dois tipos de meios de produção: os produtos intermediários, que já estão conformados pelo trabalho humano, que são consumidos no processo de produção, como a energia, o tecido consumido na confecção de um casaco, e a maquinaria e o equipamento de capital fixo, inclusive prédios e infraestrutura física, como sistemas de transporte, canais, portos e tudo aquilo que é necessário para o bom andamento da produção. A categoria de meios de produção é evidentemente muito ampla e complicada. Marx também vai se preocupar com o esgotamento dos recursos naturais. O capitalismo, como qualquer outro modo de produção, conta com a beneficência de uma natureza generosa. E, como Marx observa, a destruição e a degradação da terra faz tão pouco sentido no longo prazo quanto a destruição das forças coletivas de trabalho, pois ambas estão na base da produção de toda a riqueza. Mas os capitalistas individuais, trabalhando por seus próprios interesses de curto prazo e impelidos pelas leis coercitivas da concorrência, são constantemente tentados a assumir a posição de, depois de mim, o dilúvio, com relação tanto ao trabalhador quanto ao solo. A manutenção de um fluxo cada vez maior de petróleo barato foi essencial para a posição geopolítica dos Estados Unidos nos últimos 50 ou 60 anos. Assegurar que as reservas mundiais de petróleo estejam acessíveis à exploração levou os Estados Unidos a entrar no conflito no Oriente Médio e em outros lugares. E a política energética, apenas para citar outro exemplo da estreita relação com a natureza, surge muitas vezes como uma questão predominante no interior do aparato estatal. A política do petróleo barato criou problemas de empobrecimento excessivo, além do aquecimento global e de uma série de outros problemas relacionados à qualidade do ar, que representam riscos cada vez maiores para as populações humanas. No que diz respeito à tecnologia, a indústria moderna, diz Marx, jamais considera nem trata como definitiva a forma existente de um processo de produção. A sua base técnica é, por isso, revolucionária, ao passo que a de todos os modos de produção anteriores era essencialmente conservadora. Mas é nesse ponto também que as leis coercitivas da concorrência dão um passo adiante, estimulando a procura por mais valor relativo. A implicação, que por alguma razão Marx reluta em considerar, é que toda a ação dessas leis coercitivas, por meio da monopolização e da crescente centralização do capital, influenciará o ritmo e a forma das revoluções tecnológicas. Quanto mais os trabalhadores se tornam meros apêndices da máquina, e quanto mais suas habilidades monopolizáveis são minadas pelas tecnologias mecânicas, mais vulneráveis eles se tornam à autoridade arbitrária do capital. A busca por mais valor relativo empurra o capitalista para tecnologias que economizam trabalho. E quanto mais trabalho é poupado, menos valor é produzido, já que o trabalho é a fonte de valor. É claro que existem meios de compensar essa perda,
como o aumento da taxa de mais-valor ou a reabsorção dos trabalhadores deslocados na produção aumentada. Marx vai fazer um grande esforço para enfatizar que a criação de mais-valor repousa na habilidade do capitalista de comandar e controlar o trabalhador no chão da fábrica, onde o valor é produzido. Esse comando e esse controle sobre o fogo conformador do processo de trabalho são sempre contestados. O despotismo do controle do trabalho depende de certa mistura de coerção e persuasão, assim como de uma organização bem-sucedida, da estrutura hierárquica de autoridade nas relações de trabalho. É claro que qualquer rompimento nesse controle pressagia uma crise, e Marx enfatiza o poder implícito dos trabalhadores de romper, sabotar, desacelerar ou simplesmente interromper a produção de valor, da qual depende necessariamente o capitalista. A recusa a se sujeitar ao aparato disciplinar do capital, o poder de se negar a trabalhar, são extremamente importantes na dinâmica da luta de classes. Isso pode por si só forçar uma crise. Obviamente, esse poder do trabalhador é limitado, no sentido de que os trabalhadores têm de viver e, sem salário, eles também vão sofrer, a não ser que disponham de outro meio qualquer de subsistência, como o cultivo da terra. Tanto os capitalistas individuais quanto a classe capitalista tomam muito cuidado em garantir a disciplina e formas adequadas do controle de trabalho. A transição mercadoria-dinheiro é sempre mais problemática do que a transição do universal, que é o dinheiro, para o particular, que é mercadoria, pelas razões que foram apresentadas no capítulo 2. Para começar, é necessário que um número suficiente de pessoas precise, queira ou deseje a mercadoria produzida como valor de uso. Se uma coisa é inútil, ela não tem valor algum, diz Marx. Mercadorias inúteis se desvalorizam e o processo de circulação do capital chega a um emperramento fatal. Assim, a primeira condição para a realização do valor é prestar atenção às necessidades e desejos da população. Em nossa época, em comparação com a de Marx, há um enorme esforço que inclui a criação de toda uma indústria de publicidade para manipular as necessidades e os desejos da população em garantir mercado para os valores de uso. Criar uma nova necessidade torna-se uma condição essencial para a continuidade da acumulação do capital. As políticas de criação de necessidades se tornam em si mesmas cada vez mais importantes, e hoje se entende que o sentimento de consumidor é um elemento fundamental no estímulo à acumulação ilimitada do capital. Para que a circulação do capital complete o seu curso, duas condições fundamentais têm de ser realizadas. Primeiro, os capitalistas não podem conservar o dinheiro que ganharam ontem. Eles têm de recolocá-lo imediatamente em circulação. Mas, como afirma Marx, não há uma necessidade absoluta de que mercadoria e dinheiro, por exemplo, tenha imediatamente de ser seguido de dinheiro-mercadoria. E no interior dessa simetria encontra-se a possibilidade constante, não tanto de crises monetárias e financeiras, mas do surgimento de um obstáculo à realização do mais-valor pela ausência de gastos. A segunda condição é que o lapso entre hoje e ontem seja remediado pela garantia de uma circulação contínua. Esse lapso pode ser remediado pelo aumento do crédito e do uso do dinheiro como meio de pagamento. Resumindo, o sistema de crédito, como relação organizada entre credores e devedores, entra no processo de circulação para exercer uma função vital. Existem excelentes razões para que as pessoas queiram reter o dinheiro, principalmente diante da incerteza. Colocá-lo em circulação para ter mais poder social exige um ato de fé ou a criação de instituições seguras e confiáveis, nas quais você pode guardar seu dinheiro, enquanto outro agente o coloca em circulação para fazer mais dinheiro. É justamente o que os bancos fazem. À medida que o capitalismo se expande, o papel do sistema de crédito como uma espécie de sistema nervoso central que direciona e controla a dinâmica global da acumulação do capital torna-se cada vez mais importante. Isso implica que o controle sobre os meios de crédito é crucial para o funcionamento do capitalismo, fazendo da centralização dos meios de crédito nas mãos do Estado uma de suas principais reivindicações.
Ao longo do último quarto de século, cansamos de ouvir que as classes são irrelevantes, que a própria ideia de luta de classes é algo tão antiquada que não passa de pasto para dinossauros acadêmicos. Mas basta uma leitura séria do Capital para mostrar irrefutavelmente que não chegaremos a lugar nenhum se não escrevermos luta de classes nas nossas bandeiras políticas e não marcharmos ao toque do seu tambor. Em sua época, Marx muitas vezes teve dúvidas sobre o que fazer, que tipo de aliança política seria razoável, que objetivos e reivindicações deviam ser articulados. Mas o que ele mostra também é que, mesmo entre incertezas, não podemos deixar de agir. Cínicos e críticos costumam objetar que o que se tenta fazer é reduzir questões de natureza, gênero, sexualidade, raça, religião, a termos de classe, e isso é inaceitável. Essas outras lutas são importantes e têm de ser consideradas em si mesmas. No entanto, é raro que não tragam em si uma forte dimensão de classe, cuja solução é condição necessária, embora jamais suficiente, para, digamos, uma política antirracista ou ambientalista adequada. Uma coisa em que Marx insiste é que o conceito de classe é indispensável tanto para a teoria quanto para a ação. As obras de Marx têm muito a dizer sobre os perigos de nossos tempos, para que possamos jogá-las na lata de lixo da história. As obras de Marx têm muito a dizer sobre os perigos de nossos tempos. E nós finalizamos aqui os estudos deste livro. Bons estudos a todos e até a próxima. No debate sobre os rumos da economia mundial nesta segunda década do século XXI, a incerteza parece ser o único consenso. As crises, imprevisíveis, se mostram mais severas e frequentes. O epicentro da produção se desloca para os países em desenvolvimento. Os países industrializados se desindustrializam. E as rédeas frouxas sobre o capital financeiro não avalizam um futuro melhor do que os vividos na primeira década. É possível manter taxas de crescimento indefinidamente? Ou estamos diante de uma encruzilhada em que o desenvolvimento terá que ser repensado? Estas são as principais questões esmiuçadas por uma voz dissonante da ortodoxia que prevalece no cenário da economia contemporânea. O pensador marxista inglês David Harvey, que acaba de concluir mais um livro, O Enigma do Capital, a ser lançado em abril nos Estados Unidos. Geógrafo com formação em Cambridge, especialista em sociologia urbana, professor emérito da Universidade Johns Hopkins e ainda hoje lecionando na City University de Nova York, Harvey é um dos mais respeitados intelectuais no mundo acadêmico anglo-saxão pelo rigor teórico de suas ideias sobre a compressão do tempo e espaço nas transformações das últimas décadas, que aceleraram o ciclo de rotação do capital. Nesta entrevista, ele nos oferece seu ponto de vista sobre o mundo e nos revela a sua utopia. David, you see the capitalist development at an inflection point where the 3% compound growth is becoming less and less feasible without the fictions of the asset markets and the financial affairs. In the short run and in the middle run, what can we expect? I think we've already seen the signs of what the consequences are. And I think it's very significant that over the last 30 years, a lot of the investment has not actually gone into production. It's gone into assets and asset values. It's gone into land rents. It's gone into property prices. It's even gone into the art market. And of course it's gone into stocks and shares. And the financial sector has come up with all sorts of innovations which allow you to make money by playing with money. In other words, over the last 30 years, we've been in a system that has been very crisis-prone. And the crises have nearly always focused on fictitious values. Debt, in particular, has been one of the big ones. And many of the crises have been urban crises because
A lot of urban investments are speculative investments. And so this time around it's the foreclosure crisis, it's the housing crisis, and it continues this way with, for example, the crisis of Dubai, overinvestment in the built environment. So in a sense, I would say that this is a foretaste of what is to come. That in the way that these crises sort of moved around the world, but then increasingly moved more rapidly around the world and became deeper, eventually becoming more global, that I think that pattern is likely to be resumed unless we see a radical reconfiguration of the capitalist system. But actually you see that there's not too much space left for capital surplus absorption. Yes. This is a problem. Yes, this is the problem which I think began to be experienced during the 1980s and 1990s. And now that is why I think it then went into the fictional markets, because it couldn't find the areas for expansion. I mean, during the 19th century, the British had surplus capital and they had abundant places to put it. They could put it in Argentina or South Africa, and of course a lot of it went to the United States. So they didn't have a problem of absorbing their surplus capital because there were all these open spaces. When China became integrated into the global economy, when the Soviet Union and the ex-Soviet bloc became integrated, now that India and Indonesia and the rest of it have become, and you kind of say, well, where is there the surplus capital can go? Yes, there's some areas of Africa and some remote interior regions of Asia that haven't yet been fully colonized or integrated, but that's not like it was in the 19th century when you had the rest of the world to play with. But let's come back to this inflection point and try to understand, to explain better, the growth of the so-called emerging economies. That includes Brazil and, of course, and mainly China. I think there are two ways in which surplus capital can be absorbed by geographical expansion. One way is to find some space and say, this is going to be our market. And this is what the British did with India in the 19th century. They said, this is going to be our market, so they destroyed Indian industry. And then they turned India into its great market and they sold all their goods there. The other way in which capital surpluses get absorbed is by capital export. And capital moves to some place and sets up new industries. Now, China is a very interesting case, very different from the way British treated India. Capital moved into China and set up new industries, so that China produces a lot. But as it produces a lot, so it demands a lot from the rest of the world. So, for example, Latin American economies have grown healthily to the degree they have. It's been upon the China trade, because China is demanding an immense amount of raw materials and semi-finished products and some machinery and all the rest of it. And Latin American trade has reoriented from North America to China as a result. Now, that form of geographical expansion has been very much more important over the last 30, 40 years than simply the sort looking of the India sort, So that the developing countries have actually become producers. I mean, Brazil is a producer. And, of course, China is an immense producer. A lot of production moved into the maquila zones of Mexico. It moved into Indonesia. So production has moved to different parts of the world, with the result that much of what used to be the center of capitalism has become deindustrialized. I mean, industry has disappeared from much of the United States and from Britain and also from Germany, and it's got displaced. This is a very different model of geographical expansion, which is not based on clear imperialist domination, although it does, of course, depend very much on multinational corporations, many of which are based in the global north, that then come south and set up their production activities in Brazil or set them up in China. I mean, there's a joke in the United States that the only place where General Motors is profitable is in China. When we think about China's future, are we talking about a global capitalism without hegemony, or are we talking about a new hegemon? I don't know. That's a very big question which actually is being worked out right now. I think it's very interesting to study it, to see to what degree
China is beginning to move into a hegemonic position. But power relations between the great powers are one thing. For instance, it cannot challenge U.S. military power. I mean, the U.S. still has the capacity to destroy the world from 30,000 feet up, not on the ground. The Chinese can do it on the ground, but they can't do it from 30,000 feet up. The difficulty is it can't maintain its hegemony in production. It lost that some time ago. Financially, it constructed hegemony for itself during the 1990s, and that, in a sense, is what has crashed right now. So the big question is, can China actually now reinsert itself into the global economy in such a way that its controlling of global surpluses of capital can actually then start to diminish the power of the United States? I mean, the Chinese own, in many ways, they are the principal creditor of the United States. The Chinese have shifted a lot in the last 2 years to developing their internal market. But in doing so, they've actually used their banks almost in exactly the same way that the United States was using its banks in the 1990s. In other words, they're perpetuating the same system inside of China today as is the one that crashed in the United States right now. So for me, my bet is that the Chinese economy will be in real serious difficulty within 10 years because the kinds of investments they're doing in highways and dams and, urban infrastructures and so on, and high-speed trains and the like are the sorts of things you won't find out whether they really are highly productive until about 10 years' time. Well, entering in the issue of the Cuban crisis, as you said, its beginning, its origins are in the steps taken to solve the crisis of the 70s. What has really changed since then? The big issue in the 1970s was labor control, capitalist control over labor supply. And there was a labor market problem. Wages were, in the advanced capitalist world, were relatively high. Labor was well organized. It had a lot of political power. It had political power through political parties in Europe and so on, and it was exercising that power. So if you go back and look at what was going on at the end of the 1960s and 1970s, early 1970s in the United States and Italy and so on, tremendous labor struggles are going on, and capital needs to discipline labor. And it set about disciplining labor in a number of different ways. One was through globalization, take capital to where labor is freely available. Another was through technological change. Another was through immigration. In those early stages, they thought they could solve the problem by immigration. For example, the French actually subsidized the Maghrebian North African laborers to come into France. The Germans brought in the Turks. The British brought in people from the Empire, and there was a huge reform of U.S. immigration in 1965 that allowed all people of the world to come into the United States. So there was a tremendous kind of concern about controlling labor because labor was so powerful. But by the time you get to 1980s and Ronald Reagan and Margaret Thatcher and of course General Pinochet and all of that, they put the end, if you like, to the political power of labor. So there was wage repression. And the result of that is you would not say the current crisis has anything to do with the excessive power of labor. If anything, the current crisis has to do with the excessive power of capital. Right? Now, the trouble with repressing labor and repressing wages is that you actually find that what the data show is that the share of wages in national income in almost every country in the world went down. Now, if wages are going down, it means there's less market power to buy the goods that capitalists are making. And then the question arises, well, what's happening to your market when you're repressing wages? And the answer in the United States was, give them credit. Let them buy on credit. So you get the debt economy that arises, which is
this huge kind of business which the banks get into, and US households, for example, tripled their debt in about 30 years. And so, in a way, the loss of demand from falling wages was covered by rising debt. But when wages are going down and individual debt is rising, at some point or other, there's a real problem of how on earth people are going to pay off their debts. And that was something that began to occur in the late 1990s, and then that too was a signal part of the current crash. Now, questioning the future of capitalism, you return to Marx to explain how the system has been successful in keeping always the relations between his 7 fundamental moments that allowed the transition from feudalism. Can you resume for us these 7 moments working together? Well, the easiest way to do this is, instead of talking about all 7, because when you talk about all 7, you're talking about all of these interrelations between them. But consider, for example, the relationship between just 3 of them. You have production system. And the big question always about production is what kind of technology is going to be embedded in the production system. And as the production system evolved, so new technologies had to be invented. The new technologies that came about demanded a complete reorganization of people's mental conceptions of the world. That is, you had to see the world as something that could be scientifically and technologically managed. And I think it's very interesting that in the early years of capitalism, what we would call societies concerned with industry were always called arts. So industry was considered an art, not a science and a technology. And that had to shift, and people had to say, we can break down production processes and see them scientifically and set up, these new technologies. So, but that meant we had to understand nature in a completely different way. In other words, the natural world couldn't be mysterious anymore. When I'm talking about the evolution of all of these elements together, I'm saying the transition from feudalism to capitalism was not just one of those elements. It was all of them moving together. Mm-hmm. And at the same time... And this is something that capitalism kept in movement. Kept in movement, until today. Yes. Do you think that today you can see, for instance, in the crisis of the 70s, yes. During the 70s, what we have seen was exactly all these moments moving together. Yes. No, I mean, I'm old enough to remember what it was like living in the 1970s. And if I ask myself, well, what were the dominant technologies? No cell phones, no laptops. Can you imagine living without that? And the mental conceptions were also very, very different, including, of course, political sensibilities. There's much more concern with social solidarities, things of that kind. We've now become much more individualistic. We become individuals on our cells, phones, and with our, on our screen. So all of this has changed, and daily life has changed radically, which is one of the other moments that I talk about. So one of the geniuses of capitalism is to keep all of those 7 elements in perpetual motion.